A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aí pra você na rádio, no podcast, no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar que você esteja conectado. O Contra a Cultura tá chegando pra você, o Evangelho clamando pelo diferente. E a gente tá começando mais uma temporada, mais 3 episódios aí fresquinhos pra você. Dessa vez com o título Como Então Viveremos? A gente vai falar sobre como as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos influenciam na forma como a gente vive. E claro, tudo isso sobre a luz, sobre o conselho do Evangelho, da Bíblia e do Espírito Santo, né? Eu tô aqui com Mayara Costa mais uma vez. E aí, Mayara, tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Eu estou numa nova, digamos assim, temporada da minha vida, sabe? Uma nova estação da minha vida. Tá tudo mudando. Mudou muita aí. coisa. Depois de várias viagens por aí, eu dei uma estabelecida, ainda tô bastante improvisado aqui. Mas a gente chega nessa nova etapa da vida aí pra trazer mais conteúdo pra galera, né? Graças a Deus. Estamos aí. Você tá empolgado com essa lição aí? Eu tô, assim, ela é legal. Não, a temática é boa. Assim, dá pra extrair muitas coisas boas. Assim, pra quem saiu de uma lição como o Apocalipse e entrar agora numa depressão, nessa, né? que é mais temática, a gente fica mais deprimido, né? Mas vai ser uma temporada muito boa, porque vai tratar de um assunto que é muito sério, que é muito relevante, que vai falar sobre as famílias, né, os relacionamentos, e isso é importante também. Não, com certeza. A gente, igual você falou aí, né? A gente sai de um tema espetacular, assim, expositivo, né? Onde a gente ia seguindo aí um raciocínio bíblico, e agora a gente vai ter que ser um pouco mais pescador, assim, né? A gente vai ter que achar ali as pérolas que a gente pode trabalhar ali para poder encontrar grandes lições para nossa vida, como sempre. O guia de estudo dessa temporada se chama As Estações da Família. Isso. Estações da Família, exatamente. E o título da primeira lição, né? Qual que é? É os ciclos da vida, é isso? Os ciclos da vida, né? Conforme o guia de estudos, é os ciclos da vida. Os ciclos da vida. Então como é que a gente pode nomear esse nosso episódio, já que a gente vai falar sobre as estações da vida? Que tal La La Land, Cantando as Estações? Essa aí é legal. Você assistiu La La Land? Você sabe que eu não assisti ainda? Não assistiu? Cara, eu tenho que assistir. Olha, eu não sou um dos maiores fãs, assim, de musicais, mas eu até que gosto, né? E La La Land é um filme musical, mas é interessante que o roteiro dele é dividido nas 4 estações. E até porque essa ideia do título, né? Cantando as Estações. Legal. E aí ele vai mostrando como é que nas fases da vida da pessoa você tem inverno, verão, primavera, outono, de acordo com o que vai acontecendo na vida, né, dos protagonistas ali. Então ele faz meio que uma adaptação psicológica da estação natural, né? Então o inverno é aquela parte, né, mais sombria da vida da pessoa, mais fria, onde tem mais dificuldades. Primavera é aquela empolgação toda, aquelas cores, o outono é aquela fase de transição. Isso, né? Isso. E o verão é quando você tá com tudo, né? É quando você tem que pegar mesmo pra mandar ver, porque é o tempo onde sua energia tá mais ali desenvolvida e tudo mais. Mas você sabe que muitas vezes é assim na nossa vida, né? Muitas vezes não, amigo. Na nossa vida, desde que nós mudamos um pouco, desde que a nossa configuração de vida foi mudada por causa de uns intercursos aí, que aconteceu lá no comecinho de tudo, né? Uhum. Infelizmente, a nossa vida também entrou num La La Land, né? A nossa vida entrou em ciclos. Tem vezes que a gente tá bem, tem vezes que a gente não tá tão bem, tem momentos que nós estamos em transição, tem outros momentos que parece que a gente tá com tudo. E a gente vai perceber que esses ciclos da vida agora fazem parte da nossa existência e por mais que a gente não goste deles, não tem muito o que fazer. Nós temos que aprender a viver, eu diria assim, intensamente cada ciclo que chega para nós. Sim, agora você está falando aí de um período onde teve uma turbulência. De que período especificamente você está falando? O que isso aconteceu aí que afetou a nossa vida de forma tão brusca, assim, de que a gente esteja hoje enfrentando efeitos que antes a gente não tinha? Então, tem um texto bíblico aqui em Eclesiastes que eu queria ler. Opa. Ele não é o verso para memorizar do guia, né? O verso chave, enfim. Mas podia ser.
Porque como se está falando de ciclos da vida, tem um texto aqui que é intrigante, de certa forma, que é o que está em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então é interessante porque esse texto fala que nós não sabemos, assim, eu posso tirar algumas lições desse texto, assim, nós não sabemos lidar muito bem com perdas, né? Uhum. Você percebe isso quando o ser humano passa por um processo de luto, por exemplo, como é difícil. Porque nós não fomos criados, né, para morrer. Não fomos criados para ciclos assim tão passageiros, né? Nós fomos criados por Deus para termos uma constância. Constância essa que seria chamada de eternidade ou, no contexto humano, imortalidade, né? E dentro dessa imortalidade que o ser humano foi criado para viver, ele teria, assim, talvez ciclos naturais, né? Porém constantes, né? Porém constantes. Sim. E esse verso de Eclesiastes fala que dentro do nosso coração permanece esse anseio pela eternidade. E foi Deus quem colocou isso em nós. Então, quando eu falo de intercursos no início, é que Deus tinha nos criado com esse objetivo, para vivermos por toda a eternidade, vivendo os ciclos da vida de uma forma constante, de uma forma natural, e não teríamos, assim, momentos, digamos, tristes como nós temos hoje, né? Esses momentos de tristeza são consequência, né? É interessante esse verso aí que você leu, porque quando a gente acompanha lá em Gênesis, né, o relato da criação, o ciclo narrativo, falando de ciclo, né? Os ciclos narrativos ali da poesia, da criação do mundo, sempre encerra cada ciclo de dia com "e viu que era muito bom". Que era bom, né? então era para ser bom. Então assim, e a gente percebe dentro da própria estrutura de construção, né, como é que Deus a cada ciclo vai estabelecendo a ordem natural das coisas, colocando o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. A própria lua, é impressionante quando você estuda, né, a ciência, como ela funciona, como é que ela está diretamente ligada justamente à gravidade, às marés, cada período da lua ali que você vai enxergando afeta a Terra de um jeito diferente, né? Isso a gente está falando de período pós-pecado, né? Pós-queda. Isso. Como é que ainda a natureza ela funciona dentro de um ciclo ali que é muito bom, muito perfeito, muito cronometrado. Exato. Então você tem não só as estações climáticas, né? Como outubro, inverno, primavera. Eu falei outubro. Outono, inverno, primavera e verão, né? Você tem ali os meses com ciclos de média ali de 30, 31 dias e tal. Você tem as semanas estabelecidas ali dentro do contexto, né, de 7 dias ali. Então é muito impressionante como é que essa matemática, esse código está inserido dentro da criação. E como você falou, Deus criou isso para governar a nossa vida, para que a gente pudesse ter um ambiente harmônico, virtuoso, para poder fazer boas escolhas, para poder viver bem. A própria ordem divina para o ser humano seja fértil, multiplique-se, encha toda a terra, cuide de tudo isso aqui que eu criei e tal, então você vai ser muito feliz. Mas dentro desse relacionamento comigo, né? Porque o grande problema do pecado, e a gente já viu isso em episódios anteriores, mas basicamente essa é a grande mensagem bíblica, de que o grande problema do pecado é que ele pega todas as coisas boas da criação divina e desconectam de Deus. Exato. Né? E quando você desconecta algo de Deus, você desconecta a criação do seu Criador. Né? A criatura do seu Criador. Você desconecta da fonte única de energia. É que nem esse computador que está aqui na minha frente. Ordem, né? Ele tem a bateria dele. Sim. Só que chega uma hora que ela vai acabar. Se eu não ligar ele de volta na fonte de energia... Então, quando o ser humano rompe com o seu Criador... os ciclos da vida passam a perder a sua constância e agora entra num outro texto de Eclesiastes, que é aquele famosíssimo texto, né, de Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que agora mostra que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Né? Então esse texto ele apresenta duas verdades. Existe um tempo determinado para as coisas acontecerem, mas também existe tempo para fazer tudo. Então, há tempo para fazer todos os, né, para cumprir os propósitos, ele mas dá também exemplos lá, né? Ele dá
dá vários semear, exemplos. de colher, de Morrer, plantar, de colher, viver, de viver, de morrer, perder, de se vencer. zangar, de perdoar, Isso. né, de prosperar, de passar por dificuldades. Essa é a descrição básica. E é interessante que isso é um resumo do próprio livro de Eclesiastes, né? Porque Salomão, a estrutura do livro dele é basicamente essa. Ele vai mostrando como é que... Ele dá o pseudônimo pra ele de sábio, né? Como ele era conhecido na época. É o sábio ou pregador, né? Como tá ali no comecinho. E ele vai falando, olha, tipo... Eu passei por um período de estudar muito, de buscar sabedoria e percebi que isso era vaidade. Né? Ele usa a expressão Abelim, né? Que é névoa. Que é a mesma expressão do nome de Abel lá atrás, né? O que é a névoa? É aquilo que você chega de madrugada, você vê ali, tipo, você quase não enxerga nada, e aí das primeiras horas da manhã já desapareceu e tá um lindo dia e tal. Então ele vai falando que todas as grandes conquistas que a gente tem debaixo do sol, que é uma expressão que ele usa bastante, né? Pra falar da Terra, né? Da vida aqui na Terra. Pra falar da vida aqui na Terra, tudo. É uma expressão que a gente poderia usar do lado de cá do Éden, talvez, né? Do lado de cá do queda, Éden. né? Isso. Tudo isso é vaidade, mas ao mesmo tempo é importante buscar essas coisas, porque elas fazem parte do propósito do ser humano, da vida do ser humano. Então não há nada de errado em você buscar um bom emprego, uma boa colocação profissional, de você adquirir um bom patrimônio para deixar de legado para seus filhos, para poder contribuir com as pessoas também, de você angariar relacionamentos, pessoas, de você buscar um estudo, adquirir sabedoria, de você sentir prazer nas coisas, né? De você usufruir da boa criação de Deus, das grandes coisas que o ser humano é capaz de fazer, porque Deus deu essa capacidade para o ser humano. Só que ele fala que todas as vezes que a gente coloca isso no lugar de Deus e encontra nessas coisas a nossa plenitude... É perda de tempo. O que vai acontecer com o ciclo dessa coisa? Vai passar. Vai passar. Em resumo, o que o capítulo 3 mostra ali, pelo menos nos seus 8 primeiros versos, é aquela famosa canção popular brasileira, né? Que tudo passa, tudo passará. Nada fica, nada tudo ficará. Passa, né? É isso mesmo. E quando essas coisas passam, às vezes a gente construiu a nossa vida toda em redor daquele ciclo, né? A gente colocou toda a nossa esperança, toda a nossa fidelidade naquilo que a Bíblia vai chamar de idolatria, né? Quando você coloca quando você deposita todas as suas fichas, né? Em determinada coisa. Sim. Dá um all-in, né? Como se diz na linguagem dos jogos. E você fez uma aposta que, na verdade, ela é incompleta, porque Deus já falou, olha, fora de mim você não vai encontrar plenitude, né? Você só tá pleno debaixo da minha bênção, né? E o grande erro, de novo eu falo, né? O grande problema do pecado é quando o ser humano tenta desvincular as coisas de Deus. E aí ele fala assim, não, eu entendi que eu tenho capacidade de viver esses ciclos da minha vida por conta própria, né? E aí você tem, por exemplo, o caso de Jó. É um grande evento na história bíblica, né? Mostrando como é que os ciclos mudam de uma hora para outra. Claro que ele tem todo um propósito do grande conflito acontecendo, né? Ele é uma parábola viva, né? Mas é bom a gente olhar pro contexto de Jó e tentar se enxergar nele, porque, querendo ou não, todos nós fazemos parte do grande conflito. Claro. Né? A gente acha que tá coadjuvante na história, mas na verdade não estamos coadjuvantes, né? Desde que nós recebemos e aceitamos Jesus, nós passamos a ser portadores do seu nome. Como portadores do seu nome, meio que somos protagonistas dessa história junto com Cristo, né? Então o mesmo que estava em jogo para Jó e para Cristo, no caso, né, naquele contexto, tá em jogo para nós também. Claro. E ali, o que acontece com Jó? Jó tá vivendo uma vida próspera, fértil, né? E ele não deixa, em momento algum, de mostrar claramente que isso é obra da mão de Deus, de que ele é muito abençoado, por isso ele é muito fiel a Deus. O texto começa falando isso, né? De que ele todo dia faz sacrifícios, ele agradece a Deus, ele pede, intercede pelos seus filhos e tudo mais. E ele é um homem extremamente próspero pela bênção de Deus. E de uma hora para outra, o que acontece? Tudo isso desaparece. Ele perde realmente tudo. Não, literalmente tudo, assim. Até sua esposa ainda fica com ele mais um tempo, até ela falar, quer saber? Você tá louco já, porque você não amaldiçoou esse Deus. Né? Agora, é interessante que Jó, perdendo tudo, ou seja, ele passa do ciclo, digamos assim, da primavera e do verão e vai para um tenebroso inverno. Ele nem passa pelo outono, né? Não, ele vai direto pro inverno, o outono veio depois. Cai de uma vez, você tá lá deitado na beira da piscina tomando lá um drinkzinho de guarda-chuvinha lá, de repente fecha, cai um temporal e a água já vai caindo, enquanto ela tá caindo chuva do céu, ela já vai virando neve, caindo na sua cara, e já pega uma pneumonia e cai duro no chão, todo rígido. Mas é muito bom mencionar Jó nessa questão dos ciclos da vida.
o guia de estudos vai também falar um pouco sobre ele, não somente sobre ele, até poderia ter sido só sobre ele, né? Porque seria um ótimo exemplo mesmo de como você lidar com os ciclos, né? Como é que você lida? E assim, a gente percebe que o tudo que Jó tinha, na verdade, não estavam nas coisas, nem nos próprios filhos, nem nos servos, nem na riqueza. O tudo de Jó era Deus mesmo. É aquela frase, aquele jargão de Facebook, né? O diabo tentou tirar tudo de Jó, mas o que o diabo não sabia é que o tudo dele era Deus, e Deus ele não pôde tirar. Porque uma coisa que você percebe que permanece constante em Jó, mesmo ele perdendo tudo, foi a fidelidade e a adoração que ele dava a Deus. Claro. E isso é constante, né? Isso é constante. Então, quando a gente fala de ciclos da vida, eu acho que o exemplo de Jó tem que ser um exemplo para nós mesmos. Que a única coisa que a gente tem que ter constante é o nosso relacionamento com Deus, né? Por mais que a gente faça perguntas e questione, porque Jó fez perguntas, Jó questionou, Jó não blasfemou, mas ele questionou bastante, entendeu? Por mais que a gente questione e que, enfim, o relacionamento com Deus ele tem que permanecer, né? Ele tem que ser, tem que ser uma constante, né? Eu creio que, assim, Deus prefere alguém que o questione, mas que ainda esteja ligado a ele, né? Exato. Questionando ali, tentando entender e tal, lutando como Jacó fez, né? Mas, assim, tá lidando com ele. Enquanto estiver lidando com ele, é porque você ainda assim, não se desconectou dele. Sim. O problema é quando você já tá tão distante de Deus que você para de ouvir sua voz, você ignora o Espírito Santo, você já não quer saber, você faz de tudo para abafar a voz, você ignora ele completamente. Isso é muito pior, porque daí as chances de você, né, readquirir um relacionamento com Deus são muito menores, né? Agora, sim. Eu mencionei essa questão do questionar, amigo, porque a gente é muitas vezes ensinado no nosso contexto religioso. Você não pode levantar a cabeça. A gente não pode perguntar para Deus os porquês da vida que é pecado. Então peraí. Então Jó pecou, Jesus pecou. A frase que deveria resumir nossa religião é aceita que dói menos. Só que não, né? Aí a gente vira uma seita, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Mas pelo contrário, né? O chamado de Deus através de toda a Bíblia é assim, ó, Israel, ao invés de toda vez que você cair num problema, numa dificuldade, você achar que eu tô longe, você se voltar para falsos deuses, cair em idolatria, né? Vinde e arrazoemos. Vamos conversar, vamos fazer uma DR para entender como é que tá a nossa relação, por que a gente tá brigado, por que a gente tá afastado um do outro. Enquanto tiver diálogo, enquanto tiver conversa, tem solução para resolver o problema, né? E Jó, ele passa por isso. Agora, por que Jó ele consegue superar esses ciclos? Ele sai desse ciclo tenebroso, aliás, ele sai desse ciclo virtuoso de prosperidade, de felicidade, ele com sua família, seus filhos, cai nesse ciclo terrível de inverno ali, de doença, de pobreza, de perder todos os seus entes queridos e tal. E depois ele volta para o ciclo de prosperidade que Deus dá de volta para ele. Agora, ele só é capaz de atravessar, né, todos esses ciclos de dificuldade, da prosperidade de volta para a prosperidade, por causa do relacionamento dele com Deus, né? Porque se ele tivesse colocado, igual você falou, né? Se ao contrário de Jó ter colocado a sua esperança, a sua fé, o seu relacionamento em Deus, ele tivesse colocado isso nas suas posses, né? Nas escolhas que ele fez, nas riquezas que ele adquiriu, ou na própria família, enfim, Sim. Ou seja, todas coisas excelentes. A gente não tem erro nenhum. De coisas ruins. Tem que valorizar todas essas coisas. A gente acha, às vezes, que idolatria são as coisas ruins da vida, né? Não, pelo contrário. Se fosse ruim, a gente não era idólatra. De novo, idolatria é quando você pega a boa criação de Deus e coloca no lugar do Criador, né? Então Jó só foi capaz de experimentar essa transição, passar por todo esse sofrimento e sair vivo do outro lado, dizendo aquela frase que eu acho maravilhosa, né? Agora eu conheço muito mais a Deus, porque antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Existem ciclos da vida que, na minha visão, e pelo que eu entendo da história de Jó, por exemplo, que parece que nos coloca numa proximidade com Deus muito maior. Sim. Não é que ele não era próximo de Deus, ele sempre foi, Deus sempre esteve com ele e ele sempre esteve com Deus. Isso é o que diz o livro, né? Mas parece que depois de passar por algumas circunstâncias, ele realmente se abriu para poder conhecer esse Deus um pouquinho mais. Porque a gente também não pode esquecer, né, que ele foi bombardeado de falsas teorias sobre Deus, por pessoas próximas, inclusive,
querendo dizer que ele viveu tudo que ele estava vivendo ali porque ele tinha feito alguma coisa para Deus, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. Quanto que, na verdade, o livro de Jó ele existe para mostrar que as coisas ruins podem acontecer porque existe pecado no mundo e não necessariamente porque nós estamos ou vivendo em, né, Sim. pecado deliberado. Agora, tem uma história muito interessante na Bíblia que, para mim pessoalmente, do Novo Testamento é o meu personagem preferido, que é Paulo, né? Paulo, para mim, é um dos personagens mais tremendos na história, não só do cristianismo, mas do judaísmo. Paulo viveu muitos ciclos mesmo. Eu gosto muito da história de Davi no Antigo Testamento, que mexe muito comigo ali também. Agora, Paulo é um negócio espetacular, porque Paulo sofreu uma transformação na vida dele. Ele passou de um ciclo para o outro ali, que foi algo tremendo, né? Era um camarada estudioso, foi preparado a vida inteira para poder servir o Sinédrio, a religião judaica, e aí ele dá de cara com o Cristo ressurreto, e aí sua vida muda de paradigma completamente. Ele precisa desconstruir tudo aquilo que ele cresceu aprendendo para poder reformular uma nova perspectiva de vida, né? Uma nova cosmovisão. Uma nova cosmovisão. E se fazer a pergunta, né? Como então viverei a partir de agora? Né? E é impressionante porque a partir do momento em que Paulo se converte, digamos assim, aquele disclaimer de novo, né? Que a gente sempre acha que ele era Saulo, depois virou Paulo, né? O pessoal sempre comenta isso, mas na verdade Saulo e Paulo é a mesma coisa, só uma questão de transliteração. Né? Uns dizem que Paulo é um sobrenome romano e tal, mas ao que tudo indica, a possibilidade maior ali é que seja realmente só a versão do nome diferente ali, de acordo com a língua, né? A tradução da língua. Mas enfim, aí ele poderia pensar assim, né? Não, agora que eu tenho Deus, que eu conheci a Cristo, agora minha vida vai prosperar, agora eu deslancho, agora vai dar tudo certo, né? Mas não é o que acontece, né? O cara vai passar assim por tanta dificuldade na vida dele, e quanto mais ele leva o evangelho à frente, quanto mais ele prospera na sua pregação, mais sofrimento ele vai passando. Só que ao mesmo tempo, né, ele deixa o segredo dele para sobreviver a todo esse período de transição. Eu gosto muito de um texto aqui. Romanos é a minha carta preferida que Paulo escreveu, mas Filipenses também é um espetáculo. Eu tava indo pra lá. Tava indo pra lá? Lá tem um texto extraordinário sobre 10, os ciclos 11, da vida, 12? né? Oi? É o 10, 11, o capítulo 12. 4. Isso. Sim, e Paulo, olha que interessante, Paulo tá escrevendo Filipenses preso. De onde, tá preso. Preso. O cara tá preso e ele escreve uma carta que começa dizendo: alegrem-se no Senhor. Pois é, e Filipenses mais uma vez eu digo, alegrem-se. Filipenses é considerada Disse a carta o cara da cadeia. Interessante, né? E lá ele fala sobre sofrimento, sobre morte, sobre dificuldade, sobre tudo isso, mas o tempo todo dizendo, deem graças a Deus. Né? Tenha o espírito de Cristo, o espírito de gratidão, o espírito que não seja de partidarismo, de inveja, de segregação. E aí aqui no capítulo 4, né, ele vai falando aqui da gratidão que ele tem com os filipenses. Aí no verso 10 ele diz, olha, eu fico feliz de uma forma tão grande no Senhor. Qual que é o segredo de Paulo? Onde que a alegria dele está? A alegria dele não estava nas coisas nem nas pessoas, estava em Cristo. No Senhor Cristo, né? Uma vez mais vocês renovaram o meu favor, o vosso cuidado, vocês cuidam de mim e tal. Enfim, aí verso 11, digo isso não por causa da pobreza. Ou seja, eu não tô feliz porque vocês cuidam de mim, já que eu tô na dificuldade e tal. Porque... só para lembrar que a igreja de Filipos era a igreja que mais ajudava o apóstolo Paulo financeiramente, né? E não era uma igreja rica. E não só financeiramente, mas também mandava pessoas para estar constantemente com ele, para ele não se sentir tão sozinho. Para dar refrigério, então dava muito cuidado, suporte. Fazer companhia. Foi uma igreja Sim. que não o aceitou bem da primeira vez? Não o aceitou, ele foi apedrejado. Mas depois que o evangelho entrou, exato, foi a igreja que mais o ajudou, que mais o deu suporte, que mais esteve ao lado dele. Aí você vê também a perspectiva de Paulo, né? Já pensou que se Paulo fala assim, não, essa igreja é um problema, eu vou desistir dela. Mas ele também passou pelo ciclo daquela igreja de amadurecimento, que é até interessante isso daí, né? Antes da gente entrar de volta no texto, eu até lembrei aqui que você tem textos do próprio Paulo falando, olha, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, né? Agora que eu sou adulto, sou velho, faço coisas de adulto e tal. Tem outro texto dele também de 1 Coríntios 2, onde ele fala ali do homem natural, do homem carnal, e aí no capítulo 3 ele fala assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são muito imaturos, então eu preciso dar papinha para vocês, preciso dar, né, alimento ali que não seja sólido. O que ele está falando ali nesses dois trechos, né? De que também o ser humano passa por experiência de amadurecimento, né? A gente muitas vezes não está disposto a deixar o nosso irmão que acabou de entrar na igreja, ou mesmo que já está há muito tempo na igreja, mas às vezes a gente não percebe o ciclo dele de amadurecimento. Às vezes ele é um jovem, assim, uma criança na fé. Até porque a Bíblia fala do
do cristianismo como um novo nascimento, né? Exatamente. Então você está nascendo de novo, você é um bebê. Então tem todo o E aí processo. você precisa passar pelo processo, pelo ciclo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Claro, quando você fica preso eternamente na imaturidade, é um problema. Mas Paulo enxergou na igreja de Filipe imaturidade. E ele estava disposto a nutri-los, a ajudá-los a crescer. E ele percebeu que isso lá na frente vai gerar um ciclo virtuoso de frutificação, onde ele passou a ser abençoado por aquela igreja. Mas voltando aqui para o texto, né, no verso 11 ele diz exatamente isso. Ele falou, olha, eu não estou falando que eu sinto grato para vocês, assim, porque, nossa, está muito difícil na minha vida, eu não consigo mais e vocês me ajudaram. Pelo contrário, ele diz assim, ó, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Em qualquer ciclo da minha vida, eu aprendi a ser feliz, a estar contente. É impressionante que a expressão contente vem de contentamento, né? Exato. Não é significa estar felizão. Que é a assim, mesma... nossa, que maravilha, estou sofrendo. Que é o verdadeiro sentido do fruto do Espírito que a gente chama de alegria. Exatamente. Alegria, na verdade, é o contentamento. É a satisfação. É a gratidão. Claro. O tudo. É você ser grato por tudo que você tem, né? Porque isso te ensina a viver satisfeito com aquilo que você recebeu. Que é o que ele vai falar no 12, né? No verso 12 ele diz, tanto sei, ou seja, eu vou falar agora de ciclos da minha vida. Eu passei pelo ciclo da humilhação, passei pelo ciclo da honraria. Nossa, eu fui honrado várias vezes em vários lugares, né? Já fui chamado de divindade, né? Pra logo depois ser apedrejado, né? Já passei por circunstâncias, assim, de diversas experiências diferentes, né? Passei pelo ciclo da fartura, passei pelo ciclo da fome, passei pelo ciclo da abundância, passei pelo ciclo da escassez. E agora ele dá o segredo aqui para poder sobreviver a todos esses ciclos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque a esperança última de Paulo, ela está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada em Deus. Então, quando tudo mais desaparece, ele tem Deus ali para ter a certeza de que tudo está bem, né? E aí ele encontra contentamento em estar no seu relacionamento com Deus. Então a grande beleza dessa lição, dessa primeira aqui, né, para abrir a temporada, né, para abrir, né, dessa nova temporada, é mostrar o seguinte para todo mundo que está ouvindo e assistindo, né, enfim, nós vamos passar por ciclos na nossa vida. Às vezes esses ciclos não vão ser bons ou mesmo sequer agradáveis. Mas a nossa alegria, né, o nosso contentamento tem que estar em Cristo. Por quê? Porque Ele será constantemente conosco em todos os momentos até a consumação dos séculos. Então a gente precisa aprender a viver cada ciclo dessa nossa vida. Mesmo que não seja bom, a gente tem que viver isso daí. E tem que fechar o ciclo, porque a psicologia ela ensina, numa das suas vertentes, que existe a possibilidade de que um ciclo que não foi fechado pode voltar em algum outro momento da vida, né? E às vezes não significa que só porque passou os anos eu vou estar mais maduro para vivê-lo agora do que eu teria ou estaria no passado, quando ele veio pela primeira vez. Então a gente tem que viver todos os ciclos da vida, mas tem que viver com Cristo, porque é Cristo que vai nos dar as forças para, assim como Paulo, também aprendermos a estarmos contentes, né? Independente do que aconteça. A gente começou citando Salomão, né? Lá em Eclesiastes, onde ele fala que tudo na vida é vaidade, com exceção de uma coisa, que é como ele termina o seu livro, né? Ele diz, olha, de tudo que eu experimentei, de todos os ciclos que eu passei na minha vida, tudo aquilo que eu vivi, eu cheguei a uma conclusão só. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever do homem. Ou seja, esteja envolvido num relacionamento de respeito, de profundo reconhecimento de quem Deus é e obedeça a sua vontade, porque obedecendo a sua vontade, claro, isso não é garantia de que nessa terra tudo vai ser perfeito. Mas quando a gente está se relacionando com Deus e no profundo amor e respeito com Ele, profunda glória ao nome dele, a gente vai poder sobreviver a essas fases da nossa vida e vai sair muito mais forte. A mensagem de Filipenses que Paulo dá é, olha, o sofrimento na vida do ser humano custa muito caro para o ser humano. Não gaste isso com coisas inúteis, como blasfemar o nome de Deus, se afastar dele. Gaste isso para amadurecer, para crescer. E assim como Jó sai do outro lado muito mais forte, dizendo, olha, na bonança e tudo, eu tinha ouvido falar de Deus. Mas agora eu foi conheço, no sofrimento, né, que eu conheci de verdade, né? Aí a gente fica com a esperança de que tudo é passageiro, tudo passa. Claro. Né? Os ciclos vão mudando. Menos o Senhor, Criador de todas as Menos coisas. o Senhor, né? exato. Então que a gente possa, na nossa vida, de fato, conhecer verdadeiramente a Deus para poder experimentar cada ciclo da nossa vida de forma plena. Maiara, é isso aí. Obrigado pelo bate-papo aí. Show. Foi muito bom.
A gente se vê na próxima semana com o segundo tema. Espero que você tenha aproveitado aí. E, de novo, a gente avisa que estamos no YouTube, estamos no Spotify. Spotify, muita gente reclamou que não estava funcionando, voltou a funcionar. Voltamos. A gente conversou lá com o pessoal lá do Spotify, eles consertaram o que estava dando problema lá e tá funcionando de novo. Podem ir lá que tá belezinha, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até! Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.